E Web Zoom, Zoom, Zoom. E aí pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Francisco e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Web Zoom. No vídeo de hoje nós iremos falar a respeito de um jogo que eu gosto muito, que é Undertale. Como vocês já devem ter notado até pela música de fundo, se vocês não notaram, eu gostaria de lhes informar que esta música é de uma das áreas de Undertale, Snowdin, que é a cidade da neve. É bonito lá. Enfim, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um dos mais adorados RPGs de computador. Não é mais só para computador, né? Mas, enfim, originalmente de computador, criados tudo por conta de uma história completamente inovadora, envolvente e uma jogabilidade bem única. Muito bem. Undertale foi criado por Toby Fox em 15 de setembro de 2015 e teve o seu lançamento como a data de lançamento inicial. E, meus amigos, foi um jogo muito bem recebido. Tanto que atualmente ele ainda é muito famoso, existem muitas AUs, que são universos alternativos a respeito da história do jogo, que são versões diferentes de contar as histórias com um enredo que tem por base o jogo de Undertale, que também já se transformou em várias comics de fãs, comics que são aqueles quadrinhos de fãs. Também já tiveram pessoas falando que teria filme, mas não teve, isso é decepcionante. Porém, no vídeo de hoje nós iremos falar apenas do jogo de Undertale. Até porque se eu fosse falar a respeito de todo o conteúdo que tem envolvendo Undertale, isso daria uma centena de vídeos diferentes, porque toda vez está saindo alguma coisa nova. E inclusive tem um desses universos alternativos que eu acompanho, que está sendo feito em animação, que é Glitch Tale. Vai ficar para um outro vídeo para eu poder contar a respeito disso, mas é muito bom. Muito bem, vamos agora para a parte do porquê que esse jogo que é tão adorado, o que tem de tão especial nele. Bem, para começar, esse jogo ele é envolvente. A história dele vai mudando de acordo com as coisas que você faz. Por exemplo, certos atos que você faz ao longo da história do jogo alteram o resultado final. Porque existem 3 finais diferentes para o jogo. O final pacifista, o final neutro e o final genocida. Eu sei, esse último nome é bem pesadinho, mas é por um motivo muito simples, que é exatamente isso. É exatamente o que o nome sugere. O seu personagem acaba matando todo mundo. Mas calma que eu vou explicar o porquê que isso é extremamente relevante num jogo de RPG. Bem, para um jogo de RPG você já deve estar acostumado com aquele método de você ter que matar monstros para poder conseguir XP, para depois conseguir níveis e ficando mais forte, etc, etc. Tem um método para isso? Existe um método para isso. Porém, XP no jogo não é tratado como experience, que é experiência, é chamado de execution points, que são pontos de execução. Quanto mais você bate em alguém, mais pontos de execução você gera, e quando os seus pontos de execução são muito altos, o seu LV, o Love, aumenta. O Love é Level of Violence, nível de violência. E significa que quanto maior o seu level, mais distante você está da sua própria humanidade e mais fácil para você é de se distanciar das coisas e, por consequência, acabar matando outros monstros. Por isso que você fica mais forte, ganha mais ataque, perde a maior quantidade do receio em causar todo aquele genocídio, e por isso você se torna alguém com um nível de violência muito alto. E esses dois aspectos são extremamente importantes no jogo. Por quê? Para o final neutro, você não pode atingir o level máximo, mas você também não pode ficar no nível mínimo. Você tem que ter matado algum monstro aqui ou ali, ou gerado algum XP. Não necessariamente matando monstros. Se você bater neles, já gera algum XP. Pro final pacifista, você não pode gerar nenhum Execution Point.
Você não pode bater em ninguém, você não pode matar ninguém, você não pode causar a dor, porque isso literalmente vai contra a regra de pacifismo. Você é um pacifista, você quer tudo paz, você quer paz, você quer alegria, você quer amor, você quer carinho. E esses aspectos são importantes porque, por exemplo, por fim, nós temos o modo genocida, que é no qual você literalmente dizima todo o subsolo. A maior parte, pelo menos, boa parte é evacuada no meio da história e acaba que os monstros conseguem fugir de alguma forma, mas você acaba atingindo um nível de violência tão alto que você atinge o final genocida, que é o final mais triste, consequentemente o que mais gera um peso na consciência do jogador. Mas por que ele gera um peso na consciência do jogador? Cada personagem vai ter falas e... vai ter interações diferentes com base nesse nível de violência. Certas coisas que você faz alteram certos pontos da história, certos encontros, certas lutas e, consequentemente, muda a sua perspectiva sobre o jogo em si. Por quê? Quando você desce para o subsolo, que é aonde o jogo se passa, o subsolo é literalmente o que o nome diz. É todo o mundo de Undertale, mas ele se encontra debaixo da terra, selado por uma barreira que os humanos criaram numa guerra contra os monstros. Antigamente eles viviam em paz, porém em determinado momento eles pararam de ter essa paz e entraram em guerra, os humanos venceram e selaram os monstros no subsolo com uma barreira feita por 7 almas humanas. E são exatamente essas 7 almas humanas que são necessárias para poder quebrar essa barreira. A única outra forma de você atravessar é unindo a alma de um monstro e de um humano e atravessando a barreira, porque só isso tem poder o suficiente para poder passar por ela numa boa. Aí acaba que quando você, o seu personagem principal, que literalmente é você dá um nome pra ele, você toma as ações dele e no fim as interações acabam sendo pra você, acaba que esse seu personagem ele tem que passar por todo o subsolo, com todo esse lance do ódio dos monstros em relação aos humanos, porque eles já mataram outras 6 crianças, que eram as outras 6 almas humanas que foram recolhidas no subsolo, porque eles querem ser livres. Os monstros querem se libertar, mas você tem que convencer eles que não precisam te matar, que você é um ser humano bom, que você merece a confiança deles. No final pacifista, de um modo ou de outro você acaba quebrando a barreira, através de um outro método que eu não posso falar porque seria um spoiler muito grande. Então, eu espero muito que você jogue o final pacifista, se esforce bastante e consiga por sua vez vencer, ter essa alegria que eu tive em participar desse final, porque é um final muito tocante, ele tem uma história muito boa, eles completam algumas pontas que foram deixadas ao longo do final neutro e do final genocida. No final pacifista eles explicam basicamente toda a história e é extremamente tocante, é tão fofo, é tão bonito, é um jogo muito bom. Agora, sobre a jogabilidade que eu falei que era extremamente única. Você tem essa opção de lutar, você tem a opção de agir, você tem a opção de itens, você tem a opção de poupar os monstros. O que você pode fazer durante essas batalhas é a escolha sua. Você pode escolher lutar ou você pode escolher agir, por consequência conversar com os monstros e eventualmente poupar eles de forma que, uau, você não causou nenhuma dor e simplesmente gerou um novo amigo. Olha que legal. É tão fofo. Na tela aqui deve estar um display de como que é a interface quando você está na batalha com os monstros. Fora isso, você acaba andando pelo mundo de Undertale, basicamente, livremente, porque você pode caminhar pelas 4 áreas quase que sempre, por assim dizer. Você pode, exceto pelas ruínas, que é a primeira área, que fica selada depois da primeira parte do jogo, você não consegue mais entrar depois que você sai de lá. Você consegue voltar em na primeira cidade, que é Snowdin, ou ir para a última área. Era uma área que tem um vulcão, que é onde eles geram a energia utilizada para poder alimentar a eletricidade das casas do submundo, de termodinâmica. É aquela energia que é gerada a partir de calor, que é para você
porque lá tem no subsolo uma parte que era magma. E aí eles conseguem extrair calor o suficiente para poder gerar energia. Isso também é muito interessante. Ao longo da história de Undertale você vai se encontrar com vários personagens diferentes. Desde a Mamãe Cabra, vulgo Toriel, que é uma das personagens mais importantes para poder te convencer do que você... É o ponto inicial. O que você fizer com ela pode definir a sua rota como sendo a genocida, ou pacifista ou não. Na verdade, se você acabar matando qualquer monstro, você já muda para rota neutra ou genocida. Porque se você gera algum XP, você já não pode mais participar da rota pacifista. Enfim, também ainda tem alguns outros personagens, como os famosos irmãos Esqueleto, que é o Sans e o Papyrus, que eu tenho certeza que você já viu algum meme deles perdido por aí. Se você não viu, não é muito difícil de você encontrar, só digita um Sans meme que você vai encontrar alguma coisa a respeito deles. Também tem a Undyne, que é uma das... No começo ela acaba parecendo muito mais uma vilã, mas você acaba convencendo ela de que ela merece ser sua amiga. E aí de que ela deveria ser sua amiga, né? E aí você acaba conseguindo convencer ela de que não é uma boa ideia te matar. De que você consegue convencer o Asgore, que é o rei do subsolo, a te proteger, a passar com você para o mundo humano e por consequência libertar os monstros. Eu não posso falar muito a respeito da história geral de Undertale no sentido de falar exatamente as coisas que acontecem. Muita coisa do que eu gostaria de falar aqui vai ter que ficar para um outro vídeo, porque senão seria considerado spoiler. Eu não quero. Esse vídeo é mais para poder apresentar um pouco a respeito desse jogo. Um pouco a respeito dos personagens, da forma como... De toda forma, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês, obviamente, vão jogar esse jogo que é maravilhoso. Antes até de eu fazer os próximos vídeos a respeito desse assunto. Porque eu pretendo sim trazer outros vídeos a respeito de Undertale. Por exemplo, um vídeo a respeito dos personagens, um vídeo a respeito dos finais, da história de Undertale. É muita coisa pra poder falar, muita coisa mesmo. É um jogo muito grande, muito envolvente, que tem uma história interessantíssima e bem construída. Enfim, é basicamente isso que eu queria falar aqui com vocês. Muito obrigado, não se esqueçam de apertar o botão de se inscrever, não se esqueçam de apertar o botão do like, que isso ajuda bastante. Mais uma vez, obrigado, valeu, falou e tchau!